Olá, tudo bem? Hoje é dia 12 de abril, faz pouco mais de 7 meses da minha cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do meu joelho esquerdo. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Você já deve ter ouvido falar do ChatGPT. O ChatGPT ele é um algoritmo que é baseado em inteligência artificial. O algoritmo é um conjunto de regras e instruções e é utilizado nesse caso, para obter algumas respostas que os encontram um banco de dados aí na internet. Então eu fiz algumas perguntas, elaborei algumas perguntas que são comuns para quem teve lesão do ligamento cruzado anterior, e eu fui analisando as respostas que a máquina deu, né, que o computador deu para mim, e fui debatendo em relação a elas. Então vamos lá, vamos começar. Vamos lá, primeira pergunta que eu fiz para o ChatGPT. É necessário operar a lesão completa do ligamento cruzado anterior do joelho? Resposta do computador, da inteligência artificial. Não necessariamente. A decisão vai levar em conta diversos fatores, como a atividade do paciente, a idade, a presença de outras lesões e as metas do tratamento. Geralmente, pacientes jovens e ativos que desejam retornar à atividade esportiva, a cirurgia está indicada. Bom, fala aqui que a cirurgia é um procedimento seguro e eficaz para restaurar a estabilidade do joelho e melhorar a função do paciente. O tipo de cirurgia vai depender da escolha do cirurgião, a técnica. Bom, ele resume aqui que vai depender, então, de fato, do paciente, do grau da lesão e os objetivos de tratamento. Do que eu tenho conversado com o meu médico, com o fisioterapeuta, de fato, aquele paciente jovem, ou mesmo aquele paciente não tão jovem, mas que quer voltar à atividade esportiva com segurança, tem que operar, não tem jeito, tem que fazer a cirurgia. Então, concordo aqui com a resposta da inteligência artificial. Segunda pergunta que eu fiz. Qual sequela o ser humano pode ter se não for corrigido cirurgicamente a lesão completa do ligamento cruzado anterior? Por que eu fiz essa pergunta? Às vezes o joelho não está tão estável, que nem eu estava com uma lesão parcial. Puta, por que eu vou operar, né? Me submeter a uma cirurgia, um estresse? Será que de fato é necessário? Se eu não operar, o que vai acontecer? Então, baseado nisso que eu fiz essa pergunta. Então, ele fala que sem um ligamento cruzado anterior, o joelho pode ficar instável e sujeito a outras lesões. Aqui, os principais riscos relacionados à falta de correção cirúrgica incluem instabilidade do joelho, que pode provocar aí deslocamentos e levar a outras lesões e complicações. Lesões dos meniscos, por causa dessa falta de estabilidade, você pode levar a lesão de menisco. Artrite, ele coloca aqui artrite a longo prazo, pode ter artrite, que é um dano aí da cartilagem articular, vai desenvolver artrite. E algumas limitações funcionais, que vai dificultar o paciente a retornar às atividades do cotidiano, desde subir escada, caminhar em terrenos irregulares e realizar esportes de alto impacto. Então, basicamente isso, deve ser isso mesmo, né? Não sei se está tão completa a resposta do robô, mas o que me levou a fazer a cirurgia foi, apesar de não estar, essa segunda cirurgia que eu fiz, não foi uma lesão completa, uma lesão parcial do enxerto, mas me atrapalhava com algumas funções, e principalmente para lutar em pé. E eu decidi com o meu médico em fazer essa cirurgia, pensando mesmo em prevenir uma lesão mais grave no futuro. Então, concordo aí em parte com a resposta da inteligência artificial. Outra pergunta. Como devo me preparar para a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho? Vou dar umas orientações meio básicas e conversa com o seu médico para falar sobre o procedimento, é óbvio. Falo algumas instruções pré-operatórias relacionadas ao uso de medicação, jejum antes da cirurgia. Fala que para preparar a casa, colocar barra de apoio no banheiro, remoção de tapete, bobagem. O que eu achei interessante que ele coloca aqui, que é fazer exercícios pré-operatórios. Né? Então ele fala que o fisioterapeuta pode recomendar alguns exercícios específicos para fortalecer a musculatura ao redor do joelho e melhorar a flexibilidade. Esses exercícios podem ajudar a acelerar a recuperação e reduzir o tempo de fisioterapia após a cirurgia. Bom, das respostas que ele deu, acho que isso aqui foi a mais importante mesmo. Para mim foi muito importante me preparar para a cirurgia. Na primeira cirurgia, há 10 anos atrás, eu estava muito sedentário, estava gordinho, minha musculatura estava muito flácida, então o preparo que eu fiz foi muito limitado, né?
Esse agora, dessa cirurgia que eu fiz em setembro do ano passado, eu consegui me preparar de uma forma muito mais efetiva. Então eu fiz exercício, estava fazendo exercício com carga, fiz um treinamento de equilíbrio, bem básico, assim, mais simulando algumas coisas que eu ia fazer na recuperação. E essa ênfase antes da cirurgia me ajudou bastante na minha recuperação, comparando o que eu fiz há 10 anos atrás com essa que eu fiz no ano passado. Então acho que esse preparo pré-operatório, principalmente relacionado a alguns tipos de atividade física, de condicionamento da musculatura, preparar o músculo, né, isso também ajuda a preparar a cabeça para a cirurgia. Então, para mim, foi fundamental para acelerar minha recuperação, e eu acredito que quem puder fazer isso antes da cirurgia vai ser válido, é importante. Outra pergunta: como é o pós-operatório da reconstrução do ligamento cruzado anterior? Ele coloca que pode variar de acordo com o paciente, com o tipo de cirurgia realizada. Eu acho que tem a ver isso mesmo, porque na primeira cirurgia eu fiz aquela cirurgia menos invasiva. O médico faz um pequeno corte aqui, depois tira o enxerto aqui do lado e alguns furinhos no joelho. Dessa última vez eu fiz uma cirurgia um pouco mais agressiva, né? Então ele retirou o enxerto aqui da frente e fez esse reforço lateral aqui, não sei se dá para ver a cicatriz, mas fez esse reforço lateral. Então, assim, no pós-operatório, nos primeiros 2 dias, eu não tive tanta dor comparando com a primeira. Acho que na primeira foi bem parecido, talvez até um pouco menos. Nessa segunda cirurgia, eu tive bastante dor nas primeiras 2, 3 semanas, principalmente nessa região aqui desse corte lateral aqui. Então, eu achei que no curto prazo a dor foi semelhante, talvez até um pouco menor, mas depois, nossa senhora, doeu bastante. Tá? Ele fala que o tempo, ele fala nos primeiros dias pode sentir dor, inchaço. De fato, os primeiros dias são os mais dolorosos mesmo, né? Que ajuda aqui compressa de gelo, analgésico, a muleta nos primeiros dias que ajuda a aliviar a carga no joelho. Ele é bem simples aqui a resposta, ele coloca bem vago que após alguns dias já pode começar a fazer exercícios leves de fisioterapia, né? Então ficou meio vaga aqui a resposta em relação ao como é o pós-operatório da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho. Eu fiz alguns vídeos mostrando, né, logo depois da cirurgia, no primeiro dia, nas primeiras semanas. Então, com meus vídeos, acho que dá para ter uma noção até um pouco melhor. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Como é o trabalho da fisioterapia após a reconstrução do LCA? Resposta do ChatGPT. O trabalho da fisioterapia após a reconstrução do LCA é fundamental para garantir a recuperação adequada completa do paciente. Começa logo depois da cirurgia e ele divide aqui em 3 fases, né? Que é a fase de proteção, fortalecimento e retorno às atividades esportivas. Fase de proteção, ele coloca as primeiras semanas, mas não fala quantas semanas, que o objetivo é proteger a articulação do joelho enquanto se recupera. Então são exercícios de mobilidade para evitar a rigidez e exercícios de fortalecimento. A fase de fortalecimento, ele coloca aqui que é iniciada após 6 a 8 semanas, o objetivo óbvio de fortalecer os músculos e aumentar a estabilidade da articulação. E a terceira fase, que é a fase de retorno às atividades normais, que é a última fase da fisioterapia, que ajuda o paciente a retornar às atividades normais. Então foi bem vago aqui a resposta dele, né? Claro que é uma questão técnica, existe um protocolo aí muito bem elaborado, que seu fisioterapeuta vai passar para você, mas eu lembro que na minha cabeça eu coloquei algumas fases, né? Então a fase inicial, que para mim foi a primeira, segunda semana, que é muito importante, foi aquela fase de analgesia, então melhorar a dor. Então fazia um trabalho, ele fazia uma massagem, uma drenagem na região da minha perna que estava muito inchada. Aqueles exercícios com TENS, né, coloca aqueles eletrodos, daí ficava forçando a musculatura. Eles falam que o músculo tem que acordar nas primeiras semanas. E também eu lembro da fase que é uma fase bem dolorosa e chata, mas importante, que é aquela fase de ganhar flexão. Depois disso, o fisioterapeuta já foi passando para mim algumas atividades de exercício, de musculação, aqueles de cadeia cinética fechada, que é você apoiando, cadeia cinética aberta com peso livre, que foi um pouquinho mais para frente, e já conversando com o preparador físico. Então, eu lembro que assim, nos primeiros 2 meses eu fui direto na fisioterapia, 3, 4 vezes na semana. No primeiro mês eu cheguei até mais. A partir do 3º mês eu comecei a espaçar um pouco mais. Eu fiquei na fisioterapia, então, os primeiros 3 meses. Depois eu continuei o trabalho com o preparador físico e orientado pelo fisioterapeuta.
mas que eu fui mesmo efetivo aí no fisioterapeuta foram os primeiros 3 meses. Vamos ver a próxima pergunta. Após quanto tempo da cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho posso retornar às práticas esportivas? Acho que essa aqui deve ser uma das perguntas que o fisioterapeuta e o médico mais escuta do paciente, acho que antes da cirurgia. Aqui ele responde que é de 6 a 9 meses após a cirurgia, e aí vai depender da orientação do médico, do fisioterapeuta, que vão monitorar o progresso do paciente. O processo vai incluir exercícios específicos para restaurar a amplitude do movimento, melhorar o equilíbrio e estabilidade do joelho. O retorno gradual às atividades esportivas deve ser planejado cuidadosamente. O meu médico em questão, ele deixou muito claro para mim antes da cirurgia que antes de 9 meses ele não ia me liberar. Por quê? Uma segunda cirurgia, eu tive uma relesão, né? A primeira cirurgia eu fiz 10 anos anterior, e ele quis que o trabalho fosse muito bem feito, né? A parte de reabilitação, e ele restringiu uma série de movimentos. Ele está me liberando aos poucos, então eu comecei um trabalho assim, foi bem gradual, eu já voltei a lutar, mas eu tenho muita restrição dentro da luta, eu não luto em pé, mesmo durante alguns movimentos de luta, assim, bem tranquilo, eu procuro lutar com pessoas mais graduadas, mais experientes, que sabem que eu tenho a lesão, para evitar qualquer movimento de torção. Mesmo o gesto esportivo em pé, eu comecei a fazer só no mês passado, então ainda não fui liberado pelo médico, eu acredito que ele deve me liberar a partir de 9 meses, mas ele falou que antes de fazer aquela avaliação completa do joelho, eu vou passar por uma avaliação com o fisioterapeuta, vou fazer uma teste do joelho para saber se ele está pronto, se a perna está pronta para ser liberado. E eu vou fazer esse teste com 9 meses, vou fazer um vídeo também para saber de fato se eu vou ter alta médica. Se não vier um resultado adequado, ele ainda não vai liberar totalmente. Então, eu acredito aí que com 9 meses vai ser o mínimo que eu vou fazer, né? Mas pode ser que seja até um pouco mais. Próxima pergunta. Quanto tempo o paciente permanece com dor após a reconstrução do ligamento cruzado anterior? Ele fala aqui que a dor é uma parte normal do processo, que vai depender da gravidade e do tipo de cirurgia realizada. E que o paciente sente um alívio significativo da dor nas primeiras semanas após a cirurgia. As respostas aqui são bem vagas mesmo, vou falar por mim. A minha primeira cirurgia, no começo a dor foi parecida do que essa que eu fiz agora, mas a partir da segunda, terceira semana eu acredito que eu tive mais dor. Por quê? Porque agora, dessa vez, a cirurgia foi mais agressiva, foi feita a retirada do enxerto aqui na frente, e eu fiz aquele reforço lateral aqui do lado. Isso me deu bastante dor, comparando com a primeira, que tinha sido um corte bem menor, mas foi melhorando, principalmente a partir da terceira, quarta semana. Os primeiros dias, a primeira semana é pior mesmo, mas foi mais chatinho, né? Eu liberei sair das muletas com 10, 11 dias, mais ou menos, não lembro, tenho certeza, tem nos vídeos aí, mas a dor intensa é principalmente nas primeiras semanas mesmo, né? Diria que principalmente a primeira semana é a mais chata. Depois vai melhorando, cada dia que passa está um pouquinho melhor. Outra pergunta. Quanto tempo de fisioterapia é necessária após a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho? Eu falei agora há pouco na resposta, né? Eu fiz 3 meses, mas aqui a resposta do robô, ele fala que pode variar conforme o paciente, gravidade da lesão, tipo de cirurgia, pode ser necessários vários meses, né? Fala que é fundamental, a resposta também é um pouco vaga, mas eu também acho que vai depender muito de pessoa para pessoa. No meu caso, eu consegui, entre aspas, ser liberado, não fui liberado da fisioterapia, mas como eu estava fazendo um trabalho junto com um preparador físico, muita coisa que talvez eu faria na fisioterapia, eu já passou para o preparador físico, que também é um preparador com experiência, e eles conversavam, né, o físico com o preparador físico, então eu acabei fazendo só os 3 meses, mas dependendo mesmo, acho que do tipo de paciente, do tipo de lesão que teve, cirurgia, talvez seja necessário mais tempo. Agora uma pergunta que para mim é importante, eu acho que muita gente deve fazer também. O joelho retorna à normalidade após a reconstrução do ligamento cruzado anterior? Ou é normal ter alguma sequela? O que a máquina responde aqui? Que é possível que o paciente recupere a maioria das funções normais do joelho, mas o tempo de recuperação e o grau de recuperação pode variar de paciente para paciente. Ele responde aqui também que algumas sequelas após a cirurgia podem incluir dor residual, fraqueza muscular, instabilidade do joelho e redução da amplitude do movimento. Então, assim, é claro que preocupa, né, fazer uma cirurgia, ficar sequelado,
Mas assim, eu ainda eu não senti nenhum tipo de sequela, entre aspas. O que eu tenho ainda, mesmo com mais de 7 meses de cirurgia, eu tenho um desconforto depois que eu faço alguns exercícios, quando eu faço mais carga na academia, às vezes depois da corrida eu sinto um peso, não é um dor, não é dor, né? Eu não sinto instabilidade, mas eu sinto que ele fica diferente, que ele não é normal, né? Às vezes tem um pouquinho de dor, mas às vezes eu tenho um joelho de dor até no joelho que não operou. Então, realmente não chego a ter que tomar remédio por causa disso. Mas sequela mesmo, eu acho que a única que eu fiquei, que desde a primeira cirurgia, eu perdi a sensibilidade aqui na perna, né? Minha sensibilidade superficial aqui é alterada. Eu passo a mão aqui, é diferente, como se estivesse anestesiado. Se isso for ser considerado algum tipo de sequela. Aqui eu fiz uma pergunta que está relacionada ao meu caso, que é quão comum é a relesão do ligamento cruzado anterior. Como você já sabe, essa aqui foi minha segunda cirurgia, eu operei a primeira vez há 10 anos atrás, operei novamente ano passado, que eu tive uma relesão. E coloca aqui que está relacionado à idade do paciente, ao tipo de atividade esportiva e a taxa de relesão entre 5 a 15%. Conversando com o meu médico, ele falou que estatística americana, chega até 20% de relesão, né? Ele fala que o que pode levar à relesão, além disso, é a falha em seguir o protocolo de reabilitação, retorno prematuro às atividades esportivas, fala também esportes de contato, movimentos de torção de joelho. É importante fazer tudo que o médico e o fisioterapeuta orientam, né? Eu mesmo fazendo, eu me lesei, mas foi porque eu sou pangaré mesmo, fiz lá, abusei, torci o joelho e relesei. Talvez se tivesse feito isso na outra perna, ia ter machucado a outra perna. A última pergunta que eu fiz aqui para o chat GPT, isso aqui inclui até uma curiosidade minha. Existe algum cuidado especial após 1 ano de cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior? O robô começa assim, sim, existem alguns cuidados. Ele coloca aqui que eu achei meio esquisito, é continuar com a fisioterapia. Não é fisioterapia, talvez ele queira falar musculação, não sei. Praticar atividades físicas com moderação. Também acho que meio esquisito isso daqui, né? Porque se o médico deu alta, ele deu alta. Então imagina, o jogador de futebol, ou então você que gosta de jogar bola, mesmo não profissional. O médico falou, ó, você está liberado para jogar bola. Como que você vai mensurar, vou jogar de leve? Não, você vai jogar bola, meu. Você vai chutar, você vai correr, você vai atrás da bola. No meu caso, eu vou lutar. Como que eu vou lutar de boa se eu estou liberado? Eu não vou lutar de boa, eu vou para lutar para ganhar. Não tem essa. Então, atividade física com moderação, eu truco isso aqui, né? Usar equipamentos de proteção. Ele fala de uso de joelheiras, tornozeleiras, para prevenir lesão do joelho. Meu médico fala que mesmo aquela joelheira mais forte, aquela que segura bem aqui, eu tenho essa joelheira aqui, ele fala que se tiver que ter a lesão, não vai ser isso que vai prevenir, né? Ele fala que a principal prevenção é ter uma musculatura forte, musculatura preparada. Então, além da sua prática esportiva, você tem que estar fazendo musculação, não tem jeito, tem que fazer e pronto, né? Manter aqui, as outras respostas são bem vagas, né? Manter o estilo de vida saudável, dieta equilibrada, manter o peso. Ele fala que também monitorar qualquer dor ou desconforto, retornar ao médico. Bom, então existe sim, eu acho que o cuidado principal que tem que ter está relacionado a ter uma musculatura sadia, uma musculatura forte. Isso vai conseguir, óbvio, com a musculação. Bom, pessoal, foi isso. Foi um vídeo diferente aí, mostrando o algoritmo. Depois eu recomendo vocês entrarem, testar outras coisas. Também é bem curioso aí, o ponto que está chegando a tecnologia, né? Bom, não sei como vai ser no futuro. Só o tempo vai dizer mesmo, né? Que ponto vai chegar aí a tecnologia, como que vai influenciar no nosso dia a dia. Então, foi mais uma curiosidade. Espero que tenham gostado aí. Testem você também ó, o chat GPT. Boa semana e abraço.